Opa, Gustavo Faria do Mestre do Mac. Fala aí, tudo bom? Pronto para mais uma dica daquelas de explodir o seu cérebro? Bom, bacana, porque hoje eu quero te contar quando é a hora de trocar o seu Mac, né? Seu Mac já tá abrindo. A gente quer trocar de Mac todo ano, verdade seja dita, mas, né, tem aquela dificuldade. Tecnicamente falando, como é que a gente sabe se o Mac tá abrindo o bico ou não? Se ele ainda atende as nossas necessidades? Pouca gente sabe disso, pouca gente sabe analisar dessa maneira, portanto, assiste até o final esse vídeo sem se distrair, porque eu vou te contar se o seu Mac ainda atende às suas necessidades ou não. O que você vai fazer? Você vai puxar o Spotlight, ou então aquele super Spotlight que eu já falei com vocês, o Alfred, e vai digitar Terminal. No Terminal, você vai digitar o comando Uptime. O que diz esse comando Uptime? Diz o tempo que ele está ligado, né? O tanto de tempo que o Mac está ligado, o número de usuários, mas eu quero que você preste atenção nesse Load Average aqui, esses 3 númerozinhos. O que é isso aqui? Isso é a carga média, é o número de processos. Pensa assim, se o Mac fosse um banco, seria a quantidade de clientes que entram no banco, quantidade de clientes para você atender. O primeiro número é a média no último minuto. O segundo número é a média nos últimos 5 minutos e o terceiro número é a média nos últimos 15 minutos. Portanto, esse Mac nos últimos 15 minutos, vamos arredondar aqui, ó, não teve nada ultrapassando 2. Vou trabalhar aqui com o número de 2 para não ter que ficar falando vírgula. Então, o número de pessoas em média que o meu Mac está atendendo, no número de processos, tecnicamente, é 2. O que significa isso? Que eu preciso ter, é um banco, né? Eu preciso ter 2 caixas, pelo menos, para atender. E quantos caixas eu tenho para atender? E é o outro comando que eu preciso que vocês digitem, que é o sysctl, sysctrl, sysctl, aí você dá um espaço, passa o parâmetro "-n", e depois digita HW, que é de hardware, .ncpu. Ele vai te dar um número de CPUs, ele vai te dar um número de trabalhadores, vai te dar um número de caixas que a gente tem no banco. E olha, eu tenho 8 caixas. O que significa isso? Significa que, em média, né, a gente falou que a fila aqui é de 2, que em média eu tive 6 caixas vazios, 6 caixas sem atender. Ou seja, o meu Mac está dando conta do recado. Eu gosto, claro, você vai converter um vídeo, e quando você converte o vídeo não tem jeito, vai bater 100%. O ponto aqui não é esse fora da curva, esse 100%, é o uso normal. Você está navegando na internet, você está acessando um e-mail, como é que está a carga média? E aí você tem que ter, o ideal é que você tenha uma pessoa sendo atendida para cada um dos seus cores, para cada um dos seus núcleos, que é, assumindo a analogia do banco, uma pessoa para cada caixa. Se tiver com se você, no meu caso aqui, talvez o seu esteja 4, talvez o teu esteja 2, você tem que estar sempre abaixo. Se tiver acima, né, no meu caso aqui, se eu tivesse com 8 pessoas, meu Mac já estaria no gargalo, já estaria no nível. É bacana essa maneira de olhar a carga média, porque eu não levo em consideração CPU, eu não levo em consideração disco, eu não levo em consideração memória, porque tá tudo embutido aqui. Se um processo ele tá esperando, tecnicamente falando, se um processo ele tá esperando o retorno do disco, se ele tá esperando o retorno da memória, se ele tá esperando, é muita coisa que ele precisa processar, se ele tá esperando a CPU, não importa, não interessa. Pensa assim, você entrou no seu banco 10 clientes. Um desses clientes pode ter 10 contas para pagar, outro uma só, outro 30. O tempo não importa a quantidade de contas que ele levou para pagar, a quantidade de coisas que ele vai fazer no banco. O que importa é que você sempre, idealmente, você sempre tenha caixa vago. Se você sempre tiver caixa vago, significa que você está atendendo a demanda. De novo, se você vai fazer um processamento de um vídeo, vai bater 100%. Quanto mais potente, quanto mais CPU você tiver, mais rápido você vai converter esse vídeo. Não é disso que eu tô falando, não é de velocidade. É se no dia a dia, se para as coisas que você faz, se você tá... Eu diria para você, assim, chegou ali a 80%, essa fila aqui no meu caso aqui. Quando chegar a 6, 7, eu já vou começar a ficar ligado. De vez em quando eu parei, deixa eu ver como é que tá minha carga média. Se, no caso aqui de 8, 6, 7, aí eu já vou ficar preocupado. Tem aquele aplicativo que fica aqui, que vocês ficam sempre me perguntando, ainda vou falar dele, mas ele monitora também. Eu venho aqui na CPU, ele mostra o histórico. Então você vê que não passou de 5, né? Talvez aqui tenha batido 4,
não passou de 5, esse Mac, pra mim, tá dando mais do que suficiente para dar conta do recado. Então, espie aí o seu uptime, dá uma olhada no seu sysctl para saber se o seu Mac dá conta do recado. A gente ainda vai falar de RAM, a gente ainda vai falar de SSD, de disco, mas queria passar essa informação para você, para saber se tá tudo mais ou menos bom ou não, se você precisa se preocupar ou não. Carga média. E aí, curtiu? Bacana? Se você curtiu, o que você faz? mestromec.com.br, porque esse cadastro eu vou mandar diretamente para você dicas como essa, só preciosidade, só pérola, só coisa de explodir o seu cérebro para você extrair mais do seu Mac. Não adianta nada você querer extrair mais do seu Mac e de repente seu Mac tá no gargalo, não tem mais o que tirar do seu Mac. Tem isso também. Portanto, mestredomec.com.br, se inscreve e se você fizer isso agora, eu vou te dar um brinde, um presente, um e-book, um livro, um PDF com 10 dicas para você usar o seu Mac sem passar vergonha. Um garoteia, né? Tem gente com 10 anos de Mac que ainda, peraí, como é que é a cintura? Ainda garoteia. Você não vai garotear, né? E sabe aquele amigo que você estava conversando sobre performance de Mac? E aí, Mac tem boa performance? Não tem? Quando é que ele envelhece? Quando não envelhece? Marca ele aqui nos comentários. Pergunta para ele se o Mac dele ainda atende às necessidades dele. Ele vai te agradecer, óbvio, porque você está iluminando. E eu também vou te agradecer porque você está me ajudando a espalhar a palavra. Ainda mais se você der o joinha, curtidinha na página, assinar o canal. Aí, ó, é gratidão eterna. Vem ser mais produtivo com o seu Mac, mestredomec.com.br. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.